Bora falar sobre o tricolor. Queria contar que o presidente Júlio Casares enfim admitiu a possibilidade próxima de saída de James Rodrigues. James, que não foi mais uma vez relacionado para o jogo do São Paulo por opção do Zubeldia. Ele ficou de fora até do banco de reservas no empate em 0-0 contra o Barcelona de Guayaquil na noite dessa quinta-feira no Morumbi, quinto jogo seguido em que o James não é nem sequer relacionado. O presidente do São Paulo foi perguntado sobre o tema e disse, abre aspas, está ficando cada vez mais claro que o James não está nos planos do técnico, embora seja um atleta registrado no São Paulo. Agora vai ter a Copa América e ele naturalmente será convocado pela seleção colombiana. E aí a janela é que vai determinar o futuro dele. Não temos nenhuma proposta oficial no momento, fecha aspas, já venho contando para vocês há dias que o São Paulo topa emprestá-lo, vendê-lo e até pagar parte dos salários se não existirem propostas de clubes interessados em assumir 100% dos vencimentos. James custa R$1,5 milhão por mês ao São Paulo, o contrato se encerra apenas em junho de 2025. Só para completar sobre o tricolor, São Paulo não vai dizer que fracassou, mas o São Paulo decepcionou ao ficar no empate contra o Barcelona dentro de casa. Foi a 10 pontos e vai precisar vencer o Tajeres na última rodada mais uma vez no Morumbi para terminar com a primeira colocação do grupo. Hoje o Tajeres tem 13 pontos, a diferença é de 3 pontos. Se o São Paulo vencer o clube argentino, iguala em pontos e ultrapassa no saldo de gols. 22 minutos do horário de Brasília, vamos para o São Paulo, que recebeu o Barcelona de Guayaquil pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores também. E o São Paulo ainda está tentando se encaixar o Zubeldia. Ele reclama, fica nervoso, mas também acolhe e gosta de uma conversa. Pior que é isso aí, o dia é todos os dias, né? Não é somente um dia do jogo. Ele é até um pouco engraçado, né? Esse jeito dele. O professor é um cara muito elétrico, né? Acho que é ligado no 220. Luiz Zubeldia chama a atenção no banco de reservas e não para quieto. Do jeito que ele quer ver o time em campo. É um cara que está nos ajudando muito, né? Tanto ele quanto a comissão dele. É um cara, né, bastante intenso, né? Como eu sempre falo, é um cara que tem um espírito vencedor e vem transmitindo isso para a gente também. Isso é legal, essa entrega, essa vontade que ele tem, né, de transmitir para a gente essa raça, essa vontade de ganhar. Nosso time acho que tem se entregado bastante, tem um espírito de muita entrega, né, de muita intensidade. Inclusive acho que faltou um pouquinho isso hoje. Se o treinador estava no mesmo pique dos últimos jogos, o time nem tanto assim. Foram poucas chances para o São Paulo. A ver, yo falé con ellos en el entretiempo, conversé, y había cosas que la estábamos haciendo bien. Hay en algunas situaciones un poco apurado, primer tiempo también, pero nos faltaba el toque final, el conectar. O recado até que surtiu efeito, e o São Paulo começou a chegar mais perto do gol. Mas também dependeu do Rafael em alguns momentos. Até que olha só quem foi chamado. Mais de 40 dias depois, Lucas voltou de lesão. A ansiedade estava grande. Importante esses primeiros minutos para tirar essa ansiedade, para sentir esse gostinho novamente de jogar, de estar diante do nosso torcedor. Feliz pelo retorno, estou me sentindo bem, recuperado. Agora é mais pegar o ritmo de jogo mesmo. Com a ajuda dele, Luciano fez um gol que estava impedido. E o próprio Lucas teve chance de marcar. Até o último lance de jogo, o São Paulo tentou. Mas acabou com um empate sem gols. Uma vitória deixaria o time mais perto da primeira colocação, que é o objetivo dessa reta final da fase de grupos da Libertadores. Mas mesmo sem o resultado, o São Paulo de Luiz Zubeldia continua invicto e agora já está a 8 jogos sem perder. Era o objetivo já antes dessa rodada, óbvio que queríamos ganhar hoje, mas o foco segue sendo o mesmo, o foco é ganhar aqui contra Tajeres para acabar em primeiro e depois chegar nas oitavas decidindo aqui com muita vantagem. Antes de pensar de novo em Libertadores, tem Copa do Brasil na semana que vem. Com o Brasileirão paralisado, o São Paulo só volta a campo na quinta-feira contra o Águia de Marabá. Quanto à paralisação do campeonato, eu pessoalmente sou de acordo. Eu acho que o mais importante agora é ficar tudo bem lá no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas perdendo vida, muitas pessoas perderam suas casas. E eu acho que
pelo Campeonato Brasileiro é muito importante essa paralisação para as equipes conseguirem se reestruturar, começar a voltar aos poucos a trabalhar e estarem prontas para voltar ao futebol. Mais dias de treinamento para Zubeldia, que enfrentou uma maratona desde que chegou. No sé cuánto entrenamiento vamos a tener, pero es un proceso una etapa donde vamos a tratar de trabajar y vamos a tratar de jugar el partido de la mejor manera Copa Brasil, ganarlo y después ya jugar con Talleres. E ainda mais tempo para o time se acostumar com esse jeitão do treinador. Que não é, como é? Não é só hoje, é todo dia. Não é Zubeldia. Não é Zubeldia, é todo dia. Vai ter tempo para trabalhar. Tem pinta de que pode sair coisa boa daí. Eu tenho a mesma opinião. Eu acho que os sinais são bem fortes. Mas vamos lá. Jogo marcado pela volta do Lucas ontem, né? Como a gente acabou de ver na reportagem da Gabi, 40 dias, hein? Depois de 40 dias, o Lucas voltou, participou. E essa foi a notícia boa, né? Era o que o torcedor do São Paulo queria ver. Voltou e participou dessa partida. O São Paulo a gente já tinha falado, né? Já estava classificado. Aliás, já tínhamos São Paulo e Talleres. A dúvida é quem passa em primeiro, né? Por isso que esse jogo, o último da fase de grupos, está sendo tratado como uma final. Para saber quem passa em primeiro. Mas o grupo daqui a pouco a gente vai ver. Já está definido, Lofredo. É importante. O grupo foi o primeiro a se definir. Primeiro, É importante passar em primeiro. Tem muita, por exemplo, já ouvi, o Flamengo está na segunda colocação. Se passar em segundo não tem problema. Tem problema sim. Muito. Tem problema sim. Passar em segundo é ruim. Primeiro que você tem condição de enfrentar vários times brasileiros logo de cara. Porque todo mundo vai passar em primeiro. Todo mundo passar em primeiro. E é sorteio, né? Não é igual antigamente que fazia um planejamento. Bom, vou fazer a pior campanha como segundo, porque pelo menos eu pego o melhor primeiro e vice-versa. Não é mais assim. Se você podia se era difícil fazer o cálculo, mas os times se colocavam ali numa condição, já sabiam mais ou menos que adversários podiam enfrentar. Agora não. Agora é sorteio primeiro contra segundo. Você vai enfrentar, tem muita chance de enfrentar time brasileiro, porque são vários times brasileiros que podem ser primeiros colocados, né? São Paulo é um deles. São Paulo tem essa possibilidade aí. Com 13 pontos o Talleres, o São Paulo pode chegar a 13. Ganhar por 2, né? De gols de diferença. Passa no saldo. Não, porque... Olha lá. Ganha, vai pra 6 e o saldo cai pra 5, é verdade, 1-0. Uma vitória. O confronto é São Paulo e Talleres. Eu fui lá no fundo, achei que 10 e 8 era o saldo. Mas o São Paulo vencendo. São Paulo vencendo, o saldo automaticamente o saldo vai pra 5 e o São Paulo vai pra 6. Então, tá certo. Então o São Paulo joga em casa com o Talleres, precisa vencer para ser o primeiro colocado. O Talleres pode empatar para ser o primeiro colocado e o Talleres buscando ainda a primeira colocação no geral. 13 pontos e disputa a primeira colocação no geral, que vai ser do Palmeiras. E o São Paulo estava com uma preocupação ontem e não conseguiu sanar essa preocupação, porque o Luciano está pendurado. E ontem ele não tomou cartão amarelo. Então ele vai para o jogo contra o Talleres, porque o São Paulo vai brigar pela primeira posição. Mas se ele tomar cartão amarelo contra o Talleres, ele vai ter que cumprir a suspensão no mata-mata. Então tem que passar tranquilo para poder zerar na próxima fase. Não, o Luciano tranquilo. Pode ficar tranquilo que cartão não vai levar. Não toma, ontem não levou. Oi? Ontem não levou. Não, mas o padrão é levar. Falando no Luciano, ontem, tudo bem que o estilo que o São Paulo, a proposta do Zubeldia também favoreceu isso, né? O Luciano ontem acabou não conseguindo aparecer tanto exatamente por causa do modelo que o Zubeldia tentou colocar em prática, que acabou fazendo com que a zaga visitante aparecesse muito bem. Aliás, tem até aqui o nome da dupla de zaga, Ramírez e Sousa. Como souberam parar o que o Zubeldia tentou propor, né? E o Burray, o goleiro, principalmente, né? Acabou sobrando pro Luciano. A gente acabou vendo pouco também por isso. O goleiro praticamente não... Burray. O último minuto ele pega uma do Juan ali, que era o gol da vitória. Ontem, eu achei até que em determinados momentos, óbvio que São Paulo seria importante para o São Paulo ganhar, tá? Mas o que ia acontecer para a última rodada? Se o São Paulo vencesse. Vamos pegar a classificação do grupo aqui. Dá pra gente botar de novo. Bota de novo então pra gente na tela, Pedrão, por favor. Põe de novo a classificação do grupo que eu vou falar pra vocês o que ia acontecer. São Paulo fez 1 ponto, certo? Ele tinha 9. Um empate. Ele tinha 9. Ele foi a 10. Ok?
Ok. Iria 12. Ele iria 12. Isso. Sabe o que ele ia precisar na última rodada? De uma pra ser vitória. primeiro do grupo? Ganhar do Talheres. Por não 1-0. De 1 a 0, como é que é exatamente o que ele precisa fazer? Não mudou Por nada, isso, dito assim, isso. não muda nada. Assim, claro, muda, porque naquela soma geral de posicionamento, São Paulo vai ser o primeiro do grupo dele, no máximo com 13 pontos. Ele poderia ser o primeiro do grupo dele com 15 pontos, poderia até pleitear ali a primeira posição geral. Mas enfim, sob o ponto de vista de se classificar em primeiro do grupo, não muda nada o resultado. Então, Por isso que o Zubeldia fez algumas mudanças no time, né? Deixou o Nestor e o Bobadilla, deu um descanso para esses dois jogadores. Começou com o Wellington na esquerda, com o Rato na direita, o Ferreirinha na esquerda. O que a Mari falou sobre o Luciano, fala muito sobre o posicionamento dele. O que aconteceu foi que ele teve dificuldade mais uma vez jogando como um 10, né? Porque o Rato sai da direita para chutar com a perna esquerda, o Ferreirinha faz o inverso. Pois é, pela ideia do Zubeldia, né? Centroavante, exato. Pela ideia do Zubeldia, o Luciano não pisou tanto na área como ele vinha fazendo e por isso ontem acabou sendo anulado pela dupla. Perfeita, Até pra ser justa, teve um gol dele, né? Teve um gol dele impedido. Bem Aliás, a entrada do Lucas, a gente entendeu porque que a torcida tava com tanta saudade, né? A dupla é diferente, tá? André Silva joga de uma maneira. É isso. Caleri joga completamente diferente e acho que a adaptação do Luciano pro Caleri é muito mais fácil. Até pelo pivô, né, Lofredo? O Luciano entra na área diante do pivô do Caleri, E quase sempre assim. o André Silva se movimenta um pouco mais, sai um pouco mais, não é assim exatamente uma referência. Então acho que prejudica também. São Paulo vai ter tempo, essa paralisação que foi defendida por um jogador do São Paulo, olha que legal. O jogador do São Paulo defender publicamente a paralisação, sendo que o clube é contra, tá? Acho isso legal por parte do São Paulo, porque o São Paulo poderia muito bem orientar seus jogadores, olha, a posição do clube é essa e a posição de vocês segue a do clube. Tá? E eu tenho certeza que não vai acontecer nada com o jogador que se manifestou a favor. Nada. Tá? Então, assim, achei bem interessante. Fala muito sobre o São Paulo, um jogador se manifestar tendo uma posição contrária à posição do clube. Sobre o São Paulo de hoje, né? Sobre se manifestar publicamente, poder se manifestar publicamente. Perfeito. Vamos para o Botafogo? Temos mais um brasileiro, então, já classificado às oitavas de final da Conmebol Libertadores. E também, no caso do São Paulo, isso não acabou virando gol, né? Mas a entrada do Lucas mudou o jogo.